Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Vamos falar da biografia do Brasil? Pessoal, eu acabei de ler um livro bastante interessante, um livro chamado Brasil, uma biografia, de Lilian Schwartz e Heloísa Starling. Eu dediquei um tempo a ler esse livro, como vocês podem ver. É um livro relativamente grosso, mas não grosso de forma que todo o conteúdo do livro de leitura esteja no livro. Para vocês terem uma ideia, coisa de livro sério, gente. Essa parte aqui é bibliografia e notas de rodapé. Todo livro, gente, que vocês forem ler, deem uma olhada se ele tem bibliografia. Por quê? Porque um livro sem bibliografia, ele é um livro que parece um achismo. O autor simplesmente disse o que acha e não tem nenhuma fonte. Seja ela boa ou ruim, é sempre uma fonte. E essas duas historiadoras bastante famosas, a Lilian Schwartz e a Heloísa Starling, resolveram escrever uma história do Brasil como se fosse uma bibliografia, né? Falando de pessoas, como se o Brasil fosse uma pessoa. É um livro que eu gostei bastante porque, em um volume, elas retratam toda a história do Brasil, que começa do descobrimento e vai até recentemente, no início do governo Lula. As próprias autoras estavam otimistas quanto ao governo Lula, que foi uma época realmente que todos estavam otimistas com uma mudança que poderia melhorar o Brasil. Mas, infelizmente, a coisa não foi muito bem assim, né? Nós estamos numa situação bastante precária, não porque seja a culpa de um governo ou de outra coisa, mas sim é uma situação que é uma constante na história do Brasil, né? O que nós estamos passando agora não é novidade, né? É uma coisa que realmente sempre aconteceu na história do Brasil. E esse livro ele é bastante interessante porque, além de ter gravuras, inclusive, bastante difíceis de se encontrar, são gravuras que elas devem ter tido um baita de um trabalho para pesquisar. E é um livro que, se pelo menos metade dos brasileiros lesse o livro, não ia ficar falando tanta falácia na internet, não falando tanta bobagem a respeito do Brasil e da atual situação do Brasil. Tá? Eu gosto de deixar bem claro, gente, que eu não estou ganhando nada para divulgar esse livro. Nada. Tá? Eu simplesmente, esse meu vlog é para falar dos livros que eu leio e dos livros que eu gostei. Tá? Independente se eu estou ganhando alguma coisa de alguém, não. Infelizmente não estou ganhando, né, gente? Gostaria muito, viu? Lilian e Heloísa, por favor, aí, paga nós. Tá? Mas não é realmente o que de fato ocorre. Tá? É um livro que eu gostei muito, um livro que tem uma linguagem que não é uma linguagem acadêmica, ou seja, ela conta a história do Brasil. E tem passagens bastante interessantes que eu cheguei a anotar aqui. Por exemplo, quando ela fala do Getúlio Vargas foi reeleito pelo voto indireto. Isso é importante, logo após a sublevação de São Paulo. Então, quando houve a Revolução de São Paulo, né, a famosa Guerra de São Paulo, a revolução chamada Revolução Constitucionalista, o que o Getúlio fez, como de bom ditador que era? Ele procurou se manter no poder, né? Ele arranjou aqui uma eleição indireta e perpetuou o seu mandato. E nesse meio tempo, enquanto existia o governo de Getúlio, houve também a Ação Integralista Brasileira, criada em 1932 por Plínio Salgado. Aqueles camisas verdes que tinham como símbolo, em vez de utilizar a suástica, porque a Alemanha já utilizava a suástica, utilizavam a letra sigma, a letra grega sigma. Seu sinal para cumprimentar não era Heil Hitler, e sim Anaue,
Gente, nós tivemos um partido nazista bastante atuante no Brasil, que foi a Ação Integralista Brasileira, que o Getúlio Vargas deixou passar, enquanto isso realmente fazia com que ele tivesse vantagem. Quando estava ajudando ele, Getúlio deixou. Quando ele viu que a coisa estava atrapalhando um pouco, o que o Getúlio fez? Ele simplesmente acabou com a Ação Integralista Brasileira. Ele fala, por exemplo, da Intentona Comunista, que foi iniciada no Nordeste, também no tempo aí de Getúlio. Menciona muito o livro de Graciliano Ramos, que é a Memória do Cárcere, que fala da prisão do próprio Graciliano Ramos. Ela fala, por exemplo, de Alfred Hutt, que foi o superintendente da Light no Brasil, que era o principal agente do M-16 no Brasil, na época aí da Segunda Guerra Mundial, e conta o que aconteceu dentro dos bastidores do poder para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial de uma forma bem simples, de uma forma bem bacana, né? Esses são os pedaços do livro, gente, que eu extraí, que eu gostei, que eu achei interessantes. E fala de Oswaldo Aranha. Todo mundo sabe do nome Oswaldo Aranha, porque vai no restaurante, olha no cardápio, está lá, filé Oswaldo Aranha. Mas o Oswaldo Aranha foi ministro da Guerra no período de Getúlio Vargas, em 1933, que era muito próximo, inclusive, dos integralistas. O integralismo entrou no Brasil também por ódio, né, aos comunistas. O Brasil sempre teve aquela coisa de medo dos comunistas, aquele ódio atávico ao comunismo. E foi um dos fatos que fez com que o integralismo tivesse entrado no Brasil. Bom, gente, essa e outras passagens interessantes da história do nosso país, vocês podem ver nesse livro aqui, que eu achei muito bacana, Brasil, uma biografia. Não é um livro caro, é um livro grosso, mas que não é muito caro, fala de todo o racismo. Então, se pelo menos uma pequena parte das pessoas que ficam falando besteiras na internet, principalmente em comentários nos meus vídeos, desse uma lidinha em livros desse calibre aqui, livros bons, livros que têm bibliografia, livros que têm fontes, né? Talvez entendessem um pouco mais o momento que o nosso país está passando, e que esse momento que o nosso país está passando não é um único momento na história. Nós já passamos diversas vezes por esses momentos e nós nunca melhoramos. Nós nunca tivemos nenhuma situação em que a gente pode dizer assim, não, agora mudou-se, né? O povo pensou que ia mudar, voltou para a estaca zero, ou talvez pior do que nós já éramos, pior do que nós já estávamos. Então eu recomendo, gente, que vocês leiam esse livro, Brasil, uma biografia, e o próximo vídeo talvez eu vou falar de um livro bastante interessante, que eu já estou lendo pela terceira vez. Dessa vez eu estou lendo a pedido do autor, que é A Revolução Luciferiana, do Adriano Camargo Monteiro. Tá? Então, no próximo vídeo, talvez eu fale um pouquinho também desse livro. Na realidade, eu vou fazer uma resenha um pouco maior do Revolução Luciferiana, porque é um livro que merece que a gente fale um pouco mais. E, afinal de contas, o gosto das pessoas que veem os meus vídeos é um gosto mais passado para o ocultismo, né? Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, o joinha seria muito importante, né, que vocês também assinassem o canal, quem está vendo o canal pela primeira vez. Gente, vida longa e próspera. Ailton Alt.